Orando com o santo do dia, 14 de maio, celebramos hoje São Matias. Matias foi discípulo do Senhor, tão constante que o acompanhou durante os 3 anos de vida pública, sem separar-se nunca dele. Não chegou, contudo, a pertencer ao grupo mais íntimo dos 12 apóstolos. Mas, após a traição de Judas Iscariotes, Matias foi eleito para ocupar seu cargo no colégio apostólico. Assim narram este fato os Atos dos Apóstolos. Poucos dias depois da ascensão de Jesus, eles fizeram uma reunião com mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Então Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha que acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, falou nas Escrituras a respeito de Judas. Pois foi Judas o guia daqueles que prenderam a Jesus. Era ele do nosso grupo, porque havia sido escolhido para tomar parte do nosso trabalho. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e mais ninguém more nela. E também diz que outra pessoa ocupe o lugar dele e faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Desde quando João anunciava o batismo até o dia em que Jesus foi levado ao céu. Esse relato está em Atos 1, 16 a 22. Assim apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabas, apelidado de o Justo, e também Matias. Em seguida oraram, dizendo: Tu conheces, Senhor, os corações de todos. Agora mostra qual dos 2 tu escolheste para trabalhar como apóstolo. Depois disto, fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome escolhido foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos apóstolos. Narrativa de Atos 1, 26. E nós, de fato, vemos que a característica de Matias é precisamente ter sido um discípulo fiel, que foi o que nós vemos através deste relato. Ele acompanhou Jesus desde o primeiro momento, mesmo sem fazer parte dos 12, mas foi um discípulo fiel. Essa foi o primeiro critério para a escolha e, naturalmente, a ação do Espírito e também um pouco da sorte de Matias, porque foi o sorteio entre ele e o Barsabas. Bem, martírio. São Matias sofreu, aliás, antes de falar do martírio, é bom falar que, segundo a tradição apostólica, São Matias, depois de receber a unção, a força do Espírito Santo em Pentecostes, ele saiu em missão para evangelizar a Judéia, a região da Capadócia, e depois ainda esteve nas terras distantes da Etiópia. Sua missão foi eficaz e converteu a muitos em todos esses lugares. Por isso mesmo ele sofreu duras perseguições até o martírio. São Matias sofreu duras perseguições durante toda a sua vida apostólica.
incansável, nunca desanimou, mas anunciou o Evangelho de Jesus Cristo até o fim de sua vida e entregou sua vida por Cristo. A tradição apostólica conta que São Matias morreu por apedrejamento e que depois disso foi decapitado na cidade de Jerusalém. Sabe-se que ele testemunhou até o fim a sua fidelidade a Jesus, a despeito das injúrias, das torturas e da própria morte. Por causa de seu testemunho, muitos se converteram à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Conta a tradição que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, ordenou a transladação das relíquias do apóstolo São Matias para a cidade de Roma. Uma parte delas permaneceu guardada na famosa igreja de Santa Maria Maior. O restante foi trasladado para a igreja de São Matias, que fica na cidade de Treves, Alemanha. Há uma tradição que diz que esta cidade foi evangelizada por São Matias. Por isso, ele foi instituído como foi instituído como seu padroeiro. De fato, foi isso que marca, são as poucas informações que tem na Sagrada Escritura, mas também os relatos da tradição que realmente mostram a importância de Matias. Era um homem comum, no entanto, foi escolhido para ser um dos 12. E a festa de São Matias, ela nos relembra, primeiro, a apostasia de Judas, a quem Matias substituíra no colégio dos apóstolos. Mas também foi o amor desordenado ao dinheiro que levou à perdição daquele apóstolo. Com muito acerto nos diz São Paulo: os que querem fazer-se ricos caem na tentação e no laço do demônio, em muitos desejos inúteis e perniciosos que submergem os homens no abismo da morte e da perdição. Porque a raiz de todos os males é a avareza, a qual cobiçam alguns. Outros se desencaminham da fé e se enredaram em muitas tribulações. 1 Timóteo 6:9. Então, a festa de São Matias nos faz também relembrar desse triste episódio de Judas, a quem ele substituiu. Que o exemplo de São Matias nos estimule a fidelidade no seguimento de Cristo, que é o nosso mestre, e que o nosso seguimento, que a nossa vida de fé, nossa vida apostólica, se guie unicamente por amor a Jesus e não por nenhum outro interesse. Então vamos orar com São Matias, que nos traz o exemplo de que um homem simples, com a graça de Deus, pode se tornar um apóstolo grandioso como São Matias. Oremos. São Matias, és agora testemunha do Senhor como apóstolo, chamado em lugar do traidor. Do perdão de Deus descrendo, Judas veio a se enforcar. Como o Salmo anunciara, passe a outro seu lugar. Por proposta de São Pedro, que preside a reunião, lançam sorte e eis teu nome. Quão sublime vocação! E a tal ponto te consagras em levar ao mundo a luz que proclamas com teu sangue o Evangelho de Jesus. Dá que todos nesta vida percorramos com amor o caminho revelado pela graça do Senhor. Unitrino Deus derrame sobre nós a sua luz, conquistemos a coroa abraçando a nossa cruz. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Amém. Orando com o Santo do Dia, um caminho maravilhoso para a gente crescer na fé e no amor à nossa igreja. Assista nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Obrigado, até o próximo.